objetivos, não sei o nome que quer que chame eles, para que a gente possa descobrir as Escrituras e abençoar. Você só pode abençoar aquilo que está dentro da palavra, porque Deus não pode fazer algo contra a palavra dele. Compreende o que eu estou falando? O casamento no religioso é você abençoar a opção das pessoas a seguirem as Escrituras. Eles estão pedindo, Deus, abençoa o nosso projeto de sermos espirituais. Mas o projeto não é espiritual. Como é que eu posso, como pastor, né? Como é que o pastor vai abençoar um projeto que não é espiritual? Então, família, filhos são projetos espirituais. Lembra sempre disso. Casamento, família são projetos de Deus. Se é de Deus, ele tem que ser o arquiteto. Senão, não vai funcionar. Por isso que os casamentos, uma boa parte deles, não existem. Não existe brincadeira de casinha. Estamos brincando de casinha. Eu brinco que casei com você, você brinca que casou comigo. E aí a gente brinca um tempinho, daqui a pouquinho, não tem casamento. Brincadeira. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo morreu pela igreja. Olha o amor de Cristo por mim e por você. Então o marido tem que amar a mulher, fazê-la feliz, estar do lado dela. Ela é o vaso mais frágil sexual, é o vaso mais frágil fisicamente. Então o homem tem que estar do lado dessa mulher, nesse sentido contrário. Não casou com ela, brincou, projeto social, esposa. Seja submissa. O que é submissa? Está debaixo de uma missão. Está debaixo de uma missão. O cara é líder. Ele tem o falo, ele tem o pênis, ele é homem dentro de casa. Trabalha, tem liderança, a gente entra em acordo, eu estou do lado dele. Sou companheira dele. Vamos embora, vamos junto. Criar as crianças na lei do Senhor. Deu certo. Deu certo. Deus põe a mão, tem cobertura espiritual. Do contrário, é brincadeira. Eu mando mais que ele, dou na cara dele e acabou essa história. Não tem casamento. De Deus não tem casamento. Tem um agregado de pessoas dentro de casa competindo, brigando, desorganizando. E aí? Não tem problema não, porque vai aparecer homens. Seja marido de uma mulher só. É o que a Bíblia fala. Para que Deus possa te ungir. Seja esposa de um homem só. Para que Deus possa te ungir. Amém, queridos? Porque a Bíblia fala, acabou o ponto. Do contrário, a capetada toda desce. Perdeu, ele perdeu. Nesse aspecto, o diabo foi lá e tirou os 10 filhos dele. Patrimonial. O cara tinha 1000 ovelhas. Sabe o que ele fazia? 1000 ovelhas. Ele era o maior vendedor de roupas que tinha lá. Com as ovelhas, ele fazia roupas para si e para as outras pessoas. Rico pra caramba. Era um dono da glória, lá em Vitória. Ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha uma transportadora. Na verdade, ele transportava mercadorias ou tinha uma concessionária. Segundo alguns escritores, alguns teólogos, ele tinha 3.000 carros hoje, seria hoje. O dono tinha uma concessionária de 3.000 carros. Os camelos dele carregavam as mercadorias e transportava outras coisas que fossem necessárias. Então ele tinha hoje uma concessionária. Ele tinha 1000 bois que trabalhavam em pares para arar a terra dele e dos vizinhos. Pagavam a ele, não tinha dinheiro na época, em trocas. E ele tinha 500 jumentas que produziam leite, um grande produtor de leite, milionário. Nós sabemos que veio uma turma, roubou o boi, outra turma roubou não sei o que. Eu sei que ele ficou sem nada. O que restou para ele? Já sabemos, um pedacinho de caco de telha para ele se roçar, porque veio uma enfermidade tão grave. Em vários versículos da Bíblia, que eu não tenho tempo para falar, mas diz que ele se raspava, que as feridas eram tão grandes que a mais de 30 metros as pessoas que não conseguiam se aproximar dele pelo odor, né? Pelo cheiro desagradável. Mas ele tinha mais coisa. Quem é profissional aí sabe. O cara estava em processo depressivo, o cara estava com alguma infecção, que a Bíblia diz que ele tinha. Ficou completamente fisicamente mudado, desfigurado, ninguém conhecia, mas perdeu o apetite. A pessoa perdeu o apetite, processo depressivo, vermes formavam no seu corpo, lá de fora, e aquilo pulava, ninguém conseguia entender. Tinha um médico especialista na época. Começou com dificuldade respiratória, o texto fala, escureceu as pálpebras, perda de peso, o hálito era tão terrível, como eu falei, que a mais de 30 metros ninguém conseguia chegar aqui. Sua febre tinha febre sempre muito alta, era chique, importante, usava as melhores roupas, ficou num estado deplorável, desagradável. Sua esposa chega para ele e de repente diz assim: tua vida é crente? Você ainda acredita em Deus? Falou, acredito. Eu sou crente. Ela virou e ficou desesperada e falou assim: eu não acredito. Você ainda vai manter sua integridade? Ou seja, não vai abrir a boca para murmurar?
Você ainda vai falar sim é sim, não é não? Eu ainda vou manter minha integridade. Minha boca fala o que está cheio do coração. Meu coração continua acreditando em Deus. Tem certeza disso? Você não vai amaldiçoar esse Deus. Porque tem gente que qualquer coisa começa a reclamar, murmurar, dizer que não presta, que aquilo não vale nada, que ele não vai dar conta. Que, não tem condição. E se for cristão, então, numa igreja, né? Aí que ele não volta nunca mais. Já pensou, estou do lado de Deus e a minha vida é terrível, difícil, complicada. Meu marido não lava nem cueca direito. Minha mulher, pelo amor de Deus, essa mulher que eu arrumei, só Jesus Cristo. Nem Jesus eu acho que dá jeito. Começa uma reclamação. Eu queria falar para você, nesse exato momento agora, o seguinte: o patrimônio que Jó não perdeu, espetacular, que a Bíblia fala para nós. Deus me deu a família, Ele levou. Deus me deu as finanças, Ele levou. Deus me deu a saúde, Ele levou. Mas a fé, a confiança, a certeza de que Deus existe, eu realmente conquistei depois que eu tive uma experiência com Deus. A Bíblia fala que ele conversou com Deus durante muito tempo. E na conversa que ele teve com Deus, Deus falou para ele o tempo inteiro: fala para mim, rapaz, quem é que fez o céu? Foi você? Fala para mim, rapaz, quem é que fez o homem? Foi você? Fala para mim. Diz que Deus falou coisas profundas. As palavras que tem no texto, eu não tenho capacidade de repeti-las. Eu não sei se eu posso lê-las, mas eu não tenho tempo para lê-las. Ele diz claramente: fala para mim, rapaz, já que você está dizendo que está sofrendo muito, quem é que fez o universo? Quem fez a medida do mar? Eu que falei assim: Márcia, só vai até aqui. Fui eu que falei com a terra assim, aqui vai ficar escuro, aqui vai ser noite, aqui vai ser dia. Fui eu que falei para o sol: eu quero que você seja nessa dimensão de luz. Fui eu que falei para as estrelas: estrelas, vocês vão estar com a dimensão um pouco menor que a do sol. Fui eu que falei para as plantas: são mais 7 mil qualidades de plantas, flores são mais de 8 mil qualidades de flores. Fui eu que falei para as cores: eu quero que as cores sejam desse jeito aqui. Diz que ele tem uma experiência de Deus mostrando para ele como que fez o céu, a terra, mas em detalhes. Inclusive disse assim: fui eu que falei para o infinito: eu quero que você seja finito, porque infinito e profundo e eterno só eu. E que Jó parou e falou assim: não, esse é o Deus que pode todas as coisas, e tudo que eu tinha e que ele levou não é nada diante de Todo-Poderoso El Shaddai Elyon. E aí ele diz para ela: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim vai se levantar e vai me responder e vai cuidar. Eu, mulher. Aqui o diálogo foi grande no original. Ele disse: eu vim pelado para esse mundo, eu vim nu para esse mundo, e quando morrer vou nu, que nem uma roupa eu vou levar. Deus me deu, Deus tirou. Bendito e louvado seja o Deus que fez o céu, a terra, o mar, que me fez, que cuida de mim e continua comigo. Isso ninguém vai tirar de mim. Vou continuar crente em Deus. Tem crente aí? Se hoje tiver algum crente aí, Deus está aqui para te abençoar. Se tiver alguém aqui que pelo menos ousa pensar que Deus não fez nada, que Ele te falou assim: Deus está te convidando, acredita, porque hoje é o dia que Deus falou assim: eu quero mudar a tua história inteira. Sou eu que desde a sua existência, ou antes dela, fui eu que projetei você passar por essa terra. E é dia de você acreditar em Deus, para que Ele possa mudar a sua história. Você veio nu e vai voltar nu, mas Deus tem uma existência eterna para você. Ninguém vai morrer. E Deus quer cuidar de você eternamente. Eu quero te convidar a ficar de pé. Deus está aqui, porque Deus olhou a sua vida desde o dia que você entrou no ventre da sua mãe. E Ele está aqui para você ser crente, para você acreditar. Foi a palavra da madrugada que Deus falou: vai vir gente lá que não olha nos meus olhos, mas eu cuido dele. Deus está cuidando de você. Você nunca falou assim: obrigado. Deus está movendo céu e terra para você, e você nunca parou para falar assim: puxa, eu quero estar contigo, eu quero estar mais próximo de você. Sabe o que é prioridade? É você falar: Deus, esteja comigo, porque eu quero estar contigo. Por acréscimo, que o diabo destrui você se entrega. Por acréscimo, Deus vai te dar casa, família, história, descendência na presença dele. Deus está aqui, eu tenho certeza. O Espírito Santo está neste lugar para convencer corações duros, mudar em corações de carne. E o Espírito Santo está aqui para remover toda dúvida e
Se há alguém aqui nessa noite que nunca recebeu uma oração, ou que nunca pensou em caminhar na presença de Deus, ou que nunca tomou uma decisão espiritual, ou que deseja deixar Deus agir na sua vida. Se há alguém aqui nessa noite que quer reafirmar seus votos espirituais e que deseja que Deus cuide de você, vem aqui receber oração. Vem cá. Deixa Deus agir. Deixa o Espírito de Deus falar, profetizar e mudar a sua vida. Se há alguém aqui nessa noite, o Espírito Santo está aqui. O único patrimônio que Jó não perdeu foi ser crente, acreditar que Deus existe.